Oi, aqui é a Fernanda e nessa aula a gente vai ter uma visão geral da prova. Eu vou mostrar aqui como a prova é organizada, como aparece na tela, para a gente saber o que espera a gente, então, no dia da prova. Aqui é um simulado gratuito que há no site da ITS. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E ele, então, simula como é o dia da prova. Então, peraí, um minuto. Então, aqui eu vou pular essa parte. A gente tem a primeira sessão, que é a sessão do reading, como a gente pode ver aqui na tela, tem as instruções. E a primeira coisa que aparece no dia da prova, então, quando a gente começa a sessão do reading, quando ela inicia, a gente tem o texto na tela. E a gente pode ver que aqui não tem pergunta, né? A gente vai rolar esse texto aqui, então. Depois que a gente rola o texto, é que o botão de Next é habilitado. No dia da prova, esse botão ele não fica aqui disponível enquanto a gente não desce a barra de rolagem toda. A gente não vai ler esse texto, a gente vai simplesmente rolar a barra toda para habilitar o Next. E aqui, então, o que a gente tem é depois a tela dividida. A gente tem, de um lado, o texto, então a gente não precisa ficar indo e voltando na tela, né? Voltar na tela anterior para ver o texto, para depois ir para a tela posterior para ver a pergunta. A gente não precisa fazer isso. Fica aqui um do lado do outro, que facilita bastante a nossa vida. O tempo aqui não aparece, né? Mas no dia da prova a gente tem um contador, né, com o tempo, e esse contador ele aparece logo no início, assim que aparece o texto ali, a gente já tem um contador. O contador ele vai marcar o tempo total da sessão, então a gente tem 36 minutos. A gente tem 2 textos, então a gente divide esse tempo na nossa cabeça e a gente sabe que a gente tem, então, 18 minutos para fazer cada texto. Se a gente passa mais tempo no primeiro texto, o que acontece é que a gente fica sem tempo, menos tempo, para fazer o segundo. E é por isso que é muito importante que a gente tenha em mente que quando começar o tempo da sessão, 36 minutos, que a gente tem até os 18 para terminar esse primeiro texto. Isso é importante, então, a gente ter em mente. Então, a gente vai fazendo, né, a prova, que eu não vou abordar questões de estratégias da sessão. Eu quero só mostrar como funciona. Então, a gente marca a opção de resposta e vai para o próximo. Eu não li, então eu marquei qualquer opção de resposta. É importante ver que quando a gente tem questões de vocabulário, né? Tá vendo aqui a palavra, e a palavra tá marcada no texto, que facilita também, a gente não precisa ficar procurando a palavra, ela fica destacada no texto. E por aí vai a sessão toda, né? Aqui a gente tem também uma frase marcada, e aqui a gente tem, então, aqui a gente vê, né, a quantidade das questões. Aqui a gente tem a última questão. A última questão de cada texto é a única questão que não fica dividida com o texto na tela. Essa questão é uma questão que a gente tem que selecionar 3 opções de resposta e ela não aparece o texto, a gente teria que voltar para ver o texto, mas a verdade é que há estratégias para a gente fazer essa questão sem precisar voltar no texto, e a gente, na verdade, consegue fazer ela então com tranquilidade, assim, realmente a gente não precisa do texto. O que é importante, então, a gente saber? Aqui tem um segundo texto, o mesmo processo. O importante a gente saber é que essa é a única sessão da prova que, dentro do tempo da sessão, eu consigo ir e vir. Então, eu tô dentro dos meus 36 minutos, o tempo não acabou, mas eu já respondi todas as questões, eu fui até a questão 20. Respondi tudo. O que eu posso fazer? Eu posso voltar, tô ainda dentro do tempo, posso voltar na questão 5, que eu fiquei na dúvida na hora que respondia, e rever essa questão. Essa é a única sessão da prova em que a gente consegue fazer isso. Na sessão do listening, a gente vai ver, a gente não consegue voltar, respondeu a questão, acabou. Você não volta mais nela. E a mesma coisa é verdade para o speaking e para o writing. Então, essa é a única sessão em que a gente tem essa flexibilidade, né, dentro do tempo, dentro dos 36 minutos. O tempo acabou, aí a gente não volta mais nessa sessão. E aí, pronto, a gente vem a sessão do listening. Peraí. Aqui
aqui ele fala assim, make sure your headset is on. O que acontece aqui é, a gente, se fizer a prova no centro aplicador, a gente vai fazer a prova com headset. E é por isso que ele fala make sure your headset is on. Porque vai fazer a prova no centro aplicador, que é o padrão da ITS, né? A gente faz a prova com headset. Se a gente fizer o Home Edition, aí as coisas são diferentes. A gente não pode usar nem headset, nem headphone no dia da prova. A gente tem que fazer... os áudios que vão tocar vão ser tocados através da caixa de som do computador ou uma caixa de som externa. Então, é importante a gente saber disso, porque se você já sabe que você vai fazer o Home Edition, você já sabe que você não vai poder fazer esses exercícios, ou não deve fazer esses exercícios com headset. Você deve fazer esses exercícios ouvindo o áudio através da caixa de som do seu computador ou da sua caixa de som externa. Isso é importante porque isso impacta no seu... na sua prática, né? Na sua preparação. Se você se prepara com um headset, é diferente a gente ouvir um áudio com um headset e a gente ouvir o áudio pela caixa de som do computador. Não é a mesma coisa. Então, se você se prepara com o headset para chegar no dia da prova e fazer com o áudio do computador, a caixa de som do computador, você pode sentir diferença no dia da prova. E isso pode impactar o seu resultado. Então, é importante que a gente já pratique desde o início como será o dia da nossa prova. Então, se a gente vai fazer a prova em casa, a gente tem que saber que... eu vou fazer o Home Edition. Tem que saber que eu não posso usar headset, não posso usar headphone. Eu vou ter que usar a caixa de som do meu computador. Eu não vou poder fazer as anotações numa folha de papel. Eu vou ter que fazer as anotações num quadro branco, numa lousa branca, mais ou menos do tamanho do meu laptop, que vai ter que ficar em cima da mesa, com marcador de quadro branco. Ou eu vou ter que usar uma folha de transparência com uma folha branca dentro e fazer as anotações na folha de transparência com marcador de quadro branco. Porque é assim que você tem que praticar desde o início. É muito diferente a gente fazer as anotações numa folha de papel a lápis e a gente fazer as anotações num quadro branco com um marcador de quadro branco. O marcador tem que ser preferencialmente um com ponta fina, para que você consiga sinta facilidade em entender as suas próprias anotações, mas isso é uma diferença que a gente tem que saber e ter em mente quando a gente vai treinar para a prova, para que você já treine como será o dia da sua prova, ok? Então, make sure your headset is on. Vou fazer a prova no centro aplicador, coloco meu headset, vou fazer a prova em casa, uso a minha caixa de som. A sessão do listening, eu vou pular aqui tudo, tá, gente? Ele aqui fala que a useful guideline is to spend no more than 35 seconds to answer a question. 35 seconds é um bocado de tempo, tá? A minha sugestão aqui é que a gente fique nos 12 segundos, 11 segundos mais ou menos, que é tempo de sobra. Porque a gente vai ver que o tempo que a gente tem em termos de sessão, essa sessão é a sessão da prova em que a gente tem mais tranquilidade em relação ao tempo. Nosso tempo, ele só conta mesmo na hora das nossas respostas. Então, ele não está contando aqui, por exemplo, enquanto esse áudio está tocando. Então, a gente tem tempo para entregar essa resposta. É uma sessão de múltipla escolha. Então, a gente consegue gerenciar bem esse tempo. Minha sugestão para você, então, é treinar sempre com poucos segundos, né? 12 segundos, 11 segundos é tempo de sobra para a gente responder essas questões. E é o tempo de praxe. Eles falam aqui 35 segundos, mas 35 segundos é muito tempo. E a gente corre o risco aí de não conseguir terminar se a gente passar um pouco do tempo em alguma questão. Então, 11 segundos, 12 segundos é o que a gente tem aí para ficar bem na segurança e bem tranquilo, e é bastante tempo. Você com prática consegue ver que 12 segundos para você responder uma pergunta aqui da sessão do listening é muito tempo. Aqui o que eu vou mostrar? Nessa sessão a gente vai ouvir 5 áudios. A gente tem 2 conversations e uma lecture. Não,
A gente tem 2 conversations e 3 lectures. As conversations, elas são assim, como a gente pode ver aqui, é um aluno falando com o professor, ou um aluno falando com uma secretária da universidade, ou o aluno falando com chefes de departamento, o aluno falando com a bibliotecária, o aluno falando com um treinador. É sempre uma conversa do mundo, do universo acadêmico, que vai ser sobre o aluno não tem horário para fazer uma disciplina que é obrigatória para ele concluir o curso, ou há um choque nos horários das disciplinas que são obrigatórias para ele concluir o curso, ou ele está com uma dificuldade em fazer um determinado trabalho, ou ele não consegue se encontrar com o grupo, ou ele faltou aula e perdeu a distribuição dos tópicos de um seminário, ou ele quer saber como a biblioteca funciona porque ele é um aluno novo, ou ele está com um problema, um conflito no schedule dele, das aulas com os treinos do time de futebol. Tudo dentro do universo acadêmico ali, do mundo do campus. Essas conversas, elas são seguidas por 5 perguntas e o que a gente tem é conteúdos alternados. Então, a gente primeiro escuta a conversation, depois vem as perguntas, depois vem uma lecture, depois vem mais uma conversation e depois a gente tem mais 2 lectures. Aqui a gente tem a pergunta. O que acontece aqui a gente vai marcar, eu não ouvi o áudio, né? A gente está aqui falando, então eu não sei a opção de resposta, mas o que acontece? A gente vai marcar uma opção de resposta. Depois que a gente marca a opção de resposta, a gente vai clicar em Next. E aí, no dia da prova, a gente tem uma dupla confirmação aqui. A gente tem 2 botões no dia da prova. A gente tem um botão de OK e um botão de Next. E por que isso acontece? Porque a gente não tem a opção de voltar da questão. Então, uma vez que eu marquei isso aqui, uma vez que eu marquei essa opção de resposta, eu vou ter que clicar em OK para confirmar e depois eu vou clicar em Next. Uma vez que eu clico em Next, eu não tenho mais a opção de voltar naquela questão. A gente pode ver que a gente tem a leitura da questão e depois eu vou escolher 2 quaisquer aqui. Tá vendo? Olha, isso aqui é tempo que ele tá lendo a questão. E aí aparecem as opções de resposta. O meu tempo só conta mesmo durante as opções de resposta. Por isso que eu falo, é tempo de sobra. Do meu tempo não é nem abatido o tempo de leitura da questão. Eu não preciso nem me preocupar com o tempo de leitura da questão. Eu só tenho aqui o tempo de escolha da opção de resposta. Eu fiz anotações durante o áudio, então é muito fácil, uma vez que você tem as anotações, encontrar a opção correta. Claro que essas opções aqui, Show Answer, Exit Set, Review Questions, essas opções aqui, elas não existem no dia da prova. Tá? Então aqui marquei qualquer uma, vou para a próxima. Aqui a gente escuta uma parte da conversation de novo. E aí uma pergunta vai ser feita sobre essa parte que a gente ouviu de novo. Peraí que tá tocando. E aí ele pergunta por que o professor fala isso, então, né? Numa parte ali o professor falou alguma coisa. Por que o professor falou aquilo? E aí a gente tem que contextualizar aqui, então, baseado naquilo que a gente já ouviu. Quando isso termina, eu não vou... Olha, gente, eu errei tudo marcando as cegas. Quando isso aqui termina, a gente tem o próximo. No próximo, na lecture, há uma coisa que é diferente de quando a gente está ouvindo uma conversa. Quando a gente tem as conversations, a gente tem uma foto na tela, né? Que é do aluno falando com uma outra pessoa, né? Um funcionário, um professor da universidade. E é só aquilo. Quando a gente tem a lecture, a gente tem a foto, como a gente viu agora, e aparece também assim, como se fosse um quadro, né? Com alguns termos escritos. Então, por exemplo, a professora foi falar sobre ultrasound. Ali aparece ultrasound escrito. Então,
vale a pena durante... Ó, tá vendo? Ó, echolocation. Então, ela agora tá falando sobre echolocation. Então, é bom a gente tá ouvindo, fazendo as anotações e tá de olho também na tela, nessa parte, quando a gente tá ouvindo as lectures, porque aparecem termos específicos escritos na tela. Então, a gente vai alternando, né, entre os termos e a foto aqui da professora e dos alunos. Isso não vai acontecer o tempo todo, né? Enquanto a gente está ouvindo, não vai ter a todo segundo aparecendo uma palavra na tela, mas aparecem palavras escritas sim. Pode ser 1, 2, 3, mas vale a pena. Então, a gente fazendo as anotações, a gente consegue não olhar para a tela, mas olhando para baixo, fazendo as anotações, a gente consegue perceber quando foi que a tela mudou. E aí a gente só dá uma olhada rapidinho para ver o termo que está ali. A gente não precisa se preocupar com ortografia quando a gente está fazendo as anotações para a sessão, para nenhuma sessão, porque as nossas anotações elas não são verificadas, né? Elas não são corrigidas, elas vão para o lixo. Então, elas são só para ajudar a gente a entregar aquele conteúdo. Então, aqui, olha, tá vendo? A gente tem aqui a explicação que ela tá dando na lecture, aparece ali, o desenho pra gente ver. Então, assim, a gente, dessas anotações, a gente vai usar elas mesmo para a sessão do writing, né? Onde a gente vai, de fato, escrever aquilo que a gente anotou. Mas isso não impede, claro, da gente, às vezes, na pressa, comer uma letra, abreviar uma palavra quando a gente faz as anotações. Na hora que a gente for escrever a redação, a gente escreve completo, né? Aquilo que a gente anotou. Nas sessões de listening e speaking, a gente realmente só usa as anotações para dar as respostas. Então, a gente não precisa ficar se preocupando. Ela escreveu, quando eu vi aparecendo ali na tela echolocation, eu já tinha escrito echolocation e tinha escrito errado. Importa, vou corrigir, vou apagar, vou riscar. Apagar não dá, né? Mas vou riscar e escrever de novo? Não vou. Porque eu não preciso fazer isso. Eu não vou, ninguém vai verificar e corrigir aquilo. Eu só preciso saber que o que está escrito ali é echolocation. E pronto, e aí que foi. Depois disso, a gente vai ter de novo a conversation, tá vendo aqui o aluno falando com a professora, por exemplo. E aí a gente tem uma lecture, e aí a gente tem mais uma lecture. E aí acabou essa sessão. Depois disso, a gente vem para a sessão do speaking, que se a gente fizer a prova no centro aplicador, a gente vai fazer essa sessão com o headset, né? Então, a gente vai falar pelo microfone do headset. Se a gente vai fazer essa sessão em casa, a gente vai ter que usar um microfone do computador ou um microfone externo. A gente tem aqui, então, 4 perguntas. As perguntas aparecem escritas na tela, exatamente como está aqui. Então, o narrador vai ler essa pergunta. State whether you agree or disagree with the following statement. Then, explain your reasons using specific details in your explanation. Ele vai ler a frase e aqui a gente tem preparation time, 15 segundos. Quando ele acabar de ler essa pergunta, essa frase aqui no caso, né? Learning through online courses is more effective than learning in the traditional classroom setting. O tempo vai correr, ele fala que você tem tempo para preparar, os 15 segundos vão passar. Quando os 15 segundos acabarem, começa o tempo da sua resposta. Esse tempo de resposta, a gente não tem controle nenhum sobre isso. O que significa que a gravação começa depois do bip e ela termina automaticamente aos 45 segundos. Não importa se você conseguiu concluir ou não a sua resposta. Ela vai terminar aos 45 segundos. Não é a gente que vai concluir, apertar um botão para pausar ou parar essa gravação. Ela finaliza automaticamente, não há botão nenhum, é igual tá aqui, a gente não tem botão nenhum. Ela finaliza automaticamente e já vai para a próxima questão. Tá? Não aparece nada aqui embaixo depois escrito. Finalizou e ela vai automaticamente para a próxima questão. Na próxima questão é a mesma coisa, né? A gente também não tem controle nenhum. Aqui ele fala, read the article from a university newspaper. 50 segundos para ler. O tempo tá aqui contando. Tá aqui o artigo que a gente tem 50 segundos para ler. E, é claro, tem estratégias para fazer
essa questão. A gente vai ver essas estratégias ainda nessa semana para fazer essa questão aqui. O tempo aqui tá correndo. Eu não vou mexer aqui, vou deixar aqui terminar esse tempo para a gente ver como funciona agora essa questão, porque essa questão a gente vai ouvir um áudio, que é o que vai acontecer nas questões 2, 3 e 4. As questões 2, 3 e 4, a nossa resposta é baseada em conteúdo que nós vamos ouvir. E é por isso que a gente vai fazer anotações na sessão do speaking também. E é por isso que a sessão do speaking é uma sessão de repetição de conteúdo. Ela só tem uma questão, que é uma questão de produção de conteúdo, que é a primeira questão que a gente viu, que é a questão 1. Na questão 1, a gente tem que dar a nossa opinião. Dizer se a gente concorda ou discorda de alguma coisa. A gente tem 45 segundos para fazer isso. Nas questões 2, 3 e 4, a gente vai repetir a informação que a gente ouviu. E é por isso que a gente precisa escutar e entender bem e fazer boas anotações sobre aquilo que a gente escuta. Então, enquanto a gente está ouvindo, a gente está anotando. Fernanda, eu não consigo fazer anotações sem me perder no áudio. Isso é prática. Não desista. Mantenha a prática, de preferência todos os dias, mesmo que seja só 10, 15 minutos por dia. Enquanto você está ouvindo, você está anotando. Enquanto você está ouvindo, você está anotando. Escolhe coisas que sejam de 5 minutos. 5 minutos de entrevista, 5 minutos de um podcast, e você anota e depois você revisa suas anotações. Então aqui ele tocou o áudio, que é uma conversa, que é referente àquilo que a gente leu. A gente tem 30 segundos para preparar a nossa resposta. A nossa resposta é baseada nas nossas anotações. E depois a gente tem 60 segundos para dar essa resposta. O que é importante falar aqui é a mesma coisa que eu vou falar, que serve para a sessão do listening, sessão do speaking e para a sessão do writing. A gente não tem controle nenhum sobre os áudios que tocam nessas sessões. A gente não pode pausar e a gente não pode ouvir de novo. Cada áudio na prova é tocado apenas uma vez, tá bom? Então, isso também é verdade aqui para a sessão do speaking. Então, só pra gente ver, essa sessão ela é toda automática, ele pula de uma coisa para outra, a gente não tem controle nenhum. A única coisa que a gente faz de fato nessa sessão é fazer as nossas anotações e dar as nossas respostas. Quando termina essa sessão, a gente vai para a sessão do writing. A sessão do writing ela é composta por 2 redações, como nós vamos ver aqui. De novo, tem essa questão do headset, porque a gente tem a primeira redação, que é a redação integrada, que é uma redação que a gente vai ouvir, uma lecture, que é esse aqui, que é Writing Based on Reading and Listening. Então, a gente tem aqui 3 minutos para ler o texto. Quando esse tempo de leitura acaba, esse texto ele vai sumir da tela, ele desaparece. E a gente vai ouvir uma lecture. Essa aula em que eu ensino todas as estratégias para fazer a redação integrada, a gente também viu aqui na semana do TOEFL. A gente já viu essa aula, então se você não assistiu, é importante que você assista. Eu ensino passo a passo aqui. Mas a tela fica assim, né? A gente tem o texto vai sumir da tela quando terminar o nosso tempo. Vai vir a lecture, a gente vai ouvir a lecture. Quando a lecture termina, esse texto ele volta para a tela. E esse pedaço aqui, onde tem o cronômetro, vira o pedaço para a gente digitar a nossa redação. Então, quando a gente digita a nossa redação, o texto está aqui. Isso acontece porque os nossos pontos vêm majoritariamente daquilo que a gente ouviu e não daquilo que nós estamos lendo aqui. Então, o texto só ajuda a gente mesmo a uma questão de organização, verificar vocabulário, talvez palavras que a gente não saiba como escrever. Às vezes a gente tem nomes de dinossauros e nomes de ossos e palavras em latim, então é importante a gente verificar essas palavras escritas aqui no texto. E é basicamente isso, uma questão de organização. A gente vai precisar de algumas informações daqui e para a gente verificar vocabulário. Mas os nossos pontos vêm 99% da repetição daquilo que foi entregue no áudio. Aparece aqui um contador de palavras, então, enquanto a gente digita. Quando termina essa questão, automaticamente nós vamos para a questão seguinte.
A questão seguinte é o Writing for an Academic Discussion. E aqui a gente tem 10 minutos para fazer. Você vê que o tempo já começou a contar. Esse tempo aqui que tá contando, ele vai englobar eu ler isso aqui. Esse iniciozinho aqui eu não vou ler porque é sempre a mesma coisa. Eu tenho 100 palavras, tenho que escrever pelo menos 100 palavras. O que me importa daqui? Isso aqui, que é o tópico. O tópico da minha redação tá aqui. What do you think is the most significant effect that watching television has on people? Why do you think television has this effect? Isso é o mais importante. E aqui a gente tem a opinião de 2 alunos, que eu vou ter que passar um olho nisso aqui. Eu não preciso ler palavras, mas eu tenho que passar um olho para saber. Ela diz aqui que you are not moving around or exercising. Então, isso aqui para as crianças, they have a greater tendency to be overweight. Então, tá. Então, ela deu aqui um impacto, né, um efeito da televisão nas pessoas. E aqui ele fala broaden their experience, né? Então, ele fala all the different places in the world you can experience through television. Ótimo. Então, eu já sei a opinião dele, já sei a opinião dela. Não precisei ler cada palavra, mas eu já sei qual é aqui o ponto. A minha função aqui é entregar uma outra coisa. Então, eu tenho que express and support my opinion and make a contribution to the discussion. Então, o ideal aqui é que eu vou, então, nem falar o que a Kelly disse, nem falar o que o Paul disse. Eu vou apresentar uma outra coisa, né? Então, um outro efeito que eu acho que watching television has on people. Aqui, enquanto eu escrevo, ó, a gente tem um contador de palavras, tá vendo? Tá em 2, 3, 4 e pá. Não fica marcado erros de spelling, né? Um erro de ortografia, não fica nada marcado aqui, tá? Tudo fica como está, como se tivesse certo, né? Então, eu tô escrevendo aqui GGG, tá certo. Importante, então, a gente tem um contador de palavras, a gente não precisa ficar contando as palavras, a gente tem o tempo aqui o tempo todo. 10 minutos é tempo suficiente para ler o que a gente precisa e escrever pelo menos 100 palavras, tá? Então, dá bastante tempo. Mas essa, então, é a estrutura da prova, que é o que eu queria mostrar aqui. Depois disso, acabou a prova e a gente pode ir embora. Eu recomendo fazer esse teste gratuito, de preferência mais pro final da sua preparação. Então, depois que você se preparar, você já fizer exercícios avulsos, que a ITS tem também, praticar bastante, saber todas as estratégias para fazer cada questão da prova e estiver bem preparado, esse simulado gratuito serve também aí como uma boa prática para você fazer realmente como se fosse um simulado, todas as sessões seguidinhas, como se fosse o dia da prova, já treinando com o seu material correto, como deve ser, desde o início, né? Então, fazendo anotação a lápis numa folha de papel, caso você vá fazer a prova no Test Center, fazer as anotações no quadro branco, caso você vá fazer a prova em casa, tudo certinho, e você fazer, então, esse simulado. E eu espero que essa aula tenha te ajudado a ter uma visão de como é o dia da prova, como a prova ela é estruturada, e entender, então, um pouco mais, e saber um pouco mais, então, sobre a prova do TOEFL IBT, que é o que eu espero que a semana do TOEFL faça por você. Ajude você a entender como a prova é estruturada, a entender quais são as habilidades que você precisa focar mais para conseguir um bom score e aprender as estratégias para fazer questões e ajudar um pouco a perceber que a prova ela tem sim uma estrutura diferente das provas de inglês que nós estamos acostumados a fazer em cursos ou na própria universidade, mas que ela tem ali uma estrutura fixa que permite sim a gente aprender estratégias e praticar bastante, de forma que a prova fique muito mais simples do que ela parece. A uma primeira olhada, uma primeira vista. É isso aí, muito obrigada por ter ficado aqui comigo e até amanhã.